Olá pessoal, tudo bem meus queridos alunos do terceiro ano? Vamos para mais uma aula sobre química orgânica. Depois de termos estudado a introdução à química orgânica, falado exclusivamente do carbono e das cadeias que eles são capazes de fazer, apresentado as funções, iniciando por hidrocarbonetos, depois falando das oxigenadas, álcool, éter, aldeído, ácido carboxílico, passando pelas nitrogenadas, as halogenadas e as sulfuradas, hoje nós vamos dar atenção exclusivamente a quando nós identificamos as substâncias, às quais funções eles pertencem, que propriedades essas substâncias podem nos trazer. Vale salientar que todos os compostos orgânicos, tá? Eles são compostos moleculares covalentes, que podem ser polares ou apolares. Lembrando que substâncias polares apresentam uma intensidade de interação maior que as apolares. As substâncias polares possuem polos elétricos e daí terem interações maiores e então interferirem com mais intensidade nas suas propriedades. Também sabemos que as apolares têm menos intensidade, então tendem a ter características e propriedades diferentes. Esse é o nosso assunto que vamos debater agora. Vale salientar que isso tem uma grande importância no Enem, pelo fato de que o Enem adora saber a aplicabilidade das substâncias. Para que elas servem? Quais as funções que elas então apresentam no nosso cotidiano. E ter esse conhecimento é importantíssimo para você saber para que essa substância serve, qual é a participação dela nesse fenômeno. E isso vem do comportamento que essas substâncias apresentam. Tá certo? Para a gente apresentar essas propriedades, primeiro eu preciso lembrar a vocês de um conteúdo lá do primeiro ano chamado forças intermoleculares, que serão exatamente quais são aquelas que têm mais intensidade de interação e quais são aquelas que têm menos intensidade. Beleza? Então, no aspecto da revisão, vamos falar de forças intermoleculares. Para identificar as forças intermoleculares, primeiro eu tenho que identificar se a substância é polar ou apolar. Lembrando que eu vou me preocupar apenas, exclusivamente, com as substâncias orgânicas, tá? E a que função ela pertence vai me prever que força intermolecular ela tem, tá bom? Então, para que a gente classifique as forças intermoleculares, eu primeiro preciso analisar se ela é uma substância polar ou se ela é uma substância apolar. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Primeiro você vai para as forças intermoleculares das substâncias polares. A primeira força intermolecular, e talvez a mais famosa de todas, são as pontes de hidrogênio. A ponte de hidrogênio você reconhece quando na molécula você encontra hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Se o hidrogênio estiver ligado a um desses três elementos, que tratam-se dos três elementos mais eletronegativos que a química possui, aí você vai ter ali entre as substâncias moleculares, aquelas que interagem mais fortemente entre elas. E se elas interagem mais fortemente, você vai ter uma maior solubilidade com aqueles solventes, você vai ter uma maior dificuldade de fundir ou de ebulir aquele composto, tá? Porque quanto mais interagir aquelas substâncias, maior é a sua conexão, mais difícil dele ter o comportamento que leva então as propriedades daquela substância. Beleza? Em se tratando ainda de substância polar, quando eu não tiver esse caso específico da ponte de hidrogênio, eu vou ter então aquelas que apresentam interação chamadas de dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Tá? Aí são quaisquer outras moléculas polares que não estejam dentro dessa classe aqui, ó, pessoal, de moléculas com hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, tá certo? Já em relação às moléculas apolares, são aquelas que não têm interação, quer dizer, a que tem é muito pequena.
é muito, mas muito pequena e só acontece em alguns instantes. No caso, é aquela que nós chamamos de dipolo instantâneo, dipolo induzido. E ainda podemos chamá-la mais famosamente de força de Van der Waals. Tá? Também teve um outro carinha, um outro cientista, chamado de London, que ele também recebeu essa alcunha de ser aquela força associada à força das moléculas apolares. Tá certo? E o que é mais importante depois da gente descobrir quais são as forças intermoleculares e associadas a que elas estão classificadas? É exatamente identificar as funções orgânicas que têm essa natureza. Então, quando eu identifico os hidrocarbonetos todos são apolares. Todos são de baixa interação. Todos os hidrocarbonetos têm baixa interação e por isso apresentam as propriedades, tá, diferentes daquelas outras funções que são denominadas dipolares, que vêm aí as funções oxigenadas, nitrogenadas, tá, halogenadas. Então você tem álcool, fenol, ácido carboxílico, amina. Todas essas são polares e apresentam as regras que o identificam como ponte de hidrogênio. O álcool tem a hidroxila, o OH, quer dizer, oxigênio ligado a hidrogênio. O fenol também tem hidroxila. O ácido carboxílico também tem hidroxila. A amina tem nitrogênio ligado a hidrogênio. Então, todas essas primeiras polares fazem pontes de hidrogênio. Já essas outras funções, éter, aldeído, cetona, amida, nitrila, aletos, todas vão ser moléculas polares, mas que não estão dentro da regra da ponte de hidrogênio. É a que nós chamamos de dipolo permanente, tá? Qualquer outra molécula polar. Então, ó, você tem aqui na química orgânica uma variância muito grande das forças intermoleculares. Tenho moléculas apolares, representadas pelos hidrocarbonetos, e tenho moléculas polares. As que fazem ponto de hidrogênio, dependendo do grupo funcional, e as que fazem dipolo permanente, também associada ao grupo funcional. Tá certo? Agora, o que é interessante saber nesse aspecto? Você tem que fazer comparações das principais propriedades questionadas. Sabe quais são elas? Exatamente as associadas. A temperatura em que há mudança de estado daquelas substâncias, geralmente a temperatura com que líquidos orgânicos passam para o estado gasoso, o ponto de ebulição, e também como é que os compostos orgânicos dissolvem-se. Qual solvente é o mais utilizado? Qual solvente é o menos utilizado? Eu tenho solvente polar? Tenho. Tenho solvente apolar? Também tenho. Então, é disso que nós vamos tratar agora. Primeiramente, nós vamos falar apenas da mudança de estado, do ponto de ebulição comparado entre as substâncias orgânicas, tá? E como primeiro caso de análise da diferença do ponto de ebulição entre substâncias orgânicas, eu vou comparar aquelas substâncias que têm mesmo tamanho de cadeia, mas pertencem a funções diferentes. Vamos aqui comparar cada uma das funções, tá certo? Então vejam só. Eu tenho aqui, primeiramente, um hidrocarboneto, concorda? Então isso daqui, ó, pessoal, é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto. O que é que o hidrocarboneto faz em termos de força intermolecular? O hidrocarboneto ele é apolar. Então ele tem a famosa dipolo induzido, que é a força mais fraca. Nessa outra função você vê o oxigênio entre carbonos. Que função é essa, meus amigos? Exatamente. É a função éter. A função éter, de acordo com o slide anterior que a gente trabalhou, ela é uma molécula polar, mas não inclui-se a ponte de hidrogênio. Ela faz dipolo permanente. Já essa daqui é um álcool. É ou não é, pessoal? Veja que é um álcool. E o álcool tem hidroxila.
Hidroxila entra naquela classe dos hidrogênios ligados ao oxigênio. O que é que ela faz? Ponte de hidrogênio. Tá certo? Então, quando você tem ponte de hidrogênio, você tem a maior força intermolecular. Então, você vai ter o maior ponto de fusão e ebulição desses compostos. Então, você vai ter aqui, deixa eu ajeitar aqui. Primeiro eu vou apagar esse H aqui que ficou feio, tá? Vou voltar. Eu ainda estou me acostumando com essa caneta. Ponte de hidrogênio. E agora eu vou aqui, ó, modificar. Como eu estou falando de ponto de fusão, meus amores, ó, ponto de fusão e ponto... Eita, gota. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Aí você vai perceber que o ponto de fusão do álcool tem que ser maior que o ponto de fusão do éter, que é automaticamente maior que o ponto de fusão do hidrocarboneto por causa da diferença da força intermolecular. Beleza, pessoal? Isso tratando de quando eu pego moléculas com quantidade de carbonos iguais, quer dizer, com massas semelhantes, tá certo? Você vê que aqui tem 2 carbonos, aqui tem 2 carbonos e aqui tem 2 carbonos. Essa pertence à função hidrocarboneto, essa outra pertence à função éter, essa outra pertence a álcool. E por ter uma função com maior força intermolecular, ela vai ter maior interação. E se tem maior interação, precisa de mais temperatura para passar para o estado gasoso. Então o ponto de ebulição dela é maior. Aqui, como ele tem uma força intermediária, aí tem um ponto de fusão e de ebulição intermediária. E aqui, como ele tem a menor interação, ele tem a menor ponto de fusão e ponto de ebulição. Beleza, pessoal? Ok? Ok. Agora a gente vai para outra comparação. Aqui a gente vai comparar aqueles que têm massas maiores. Quando ele tem massa maior, o que é que ele vai ter? Ele vai ter maior interação, tá? Porque quando se tem mais massa, precisa-se de mais calor. Então vejam só. Veja que esse é um hidrocarboneto de 2 carbonos, esse é um hidrocarboneto de 4 carbonos e esse é um hidrocarboneto de 6 carbonos. Então veja que eu estou aumentando a massa de cada um. Se eu for ao pé da letra, ver quanto é essa massa aqui, lembrando que cada carbono ele tem massa 12, cada hidrogênio tem massa 1. 12, como são 2 carbonos, 24. Com mais 6 hidrogênios, 30. Então essa massa aqui vale 30. Já essa outra, eu tenho 4 carbonos, 4 vezes 12, 48. Com mais 10 carbonos, vai me dar uma massa de 58. E nessa última eu tenho 6 carbonos, 6 vezes 12, 72, com mais 14 hidrogênios. 72 com mais 14 dá 96. Então, se essa daqui é a massa maior, vai ter maior ponto de fusão. Se essa daqui é a massa menor, vai ter o menor ponto de fusão. Beleza, pessoal? Então, é assim que as coisas acontecem. Ok? Na sequência, a gente vai comparar mesma função, mesmo número de carbonos, só que a diferença aqui, essa cadeia daqui ela é uma cadeia normal e essa cadeia aqui é uma cadeia ramificada. 8 carbonos, cadeia normal. 8 carbonos, cadeia ramificada. Então essa daqui, ó, é uma cadeia normal. E essa daqui é uma cadeia ramificada. Eita, letrinha feia. Mas vamos lá. Quando a cadeia é ramificada, olha o que é que ele diz aqui em cima. Ramificações diminuem o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, ó, como tenho dito a vocês, aqui, quando a cadeia é normal, porque as interações são melhores, as ramificações atrapalham as interações, pessoal.
elas atrapalham, elas deixam espaços vazios quando uma molécula entra em contato com a outra. Então, por isso que o ponto de fusão da ramificada ela é menor do que a da cadeia normal. Ok? Um outro aspecto que a gente vai analisar agora é o da solubilidade. Lembrando que a solubilidade tem uma regra. Semelhante dissolve semelhante. Então eu vou ter alguns solventes polares e alguns outros solventes apolares. Quais são os solventes polares? Minto, os apolares. São aqueles derivados do petróleo, como a gasolina, o diesel, o querosene, tá? Existem alguns solventes que são muito utilizados no laboratório, o benzeno e o ciclohexano. Só que o benzeno ele tem uma certa toxidez, não uma certa, uma elevada toxidez. Então ele teve uma menor utilização na sua utilização em laboratório. Hoje em dia se utiliza muito mais o ciclohexano em laboratório. O benzeno só se utiliza em casos específicos e mesmo assim quando é utilizado ele precisa ter uma proteção para aqueles que estão utilizando o benzeno. Já os solventes polares, estou falando de solvente orgânico polar, tá? Eu tenho aí os mais importantes, o álcool, o éter e a acetona. Esses são extremamente utilizados por nós em laboratório, tá certo? Agora, tem um aspecto da solubilidade que eu preciso chamar a atenção de vocês. Existem algumas moléculas que, como a sua estrutura, ela apresenta tanto uma parte de cadeia hidrocarbonada, como também uma parte do grupo funcional, essas substâncias elas têm, dentro dessa mesma molécula, um lado polar e um lado apolar. Tá ok? Vejam aí que você está percebendo aqui que essa estrutura, que é a estrutura que está presente no sabão, ela tem essa parte aqui toda de hidrocarboneto, estão vendo, galera? E tem essa outra parte aqui, que é uma parte oxigenada, em que ele tem aqui uma ligação iônica, uma extremidade muito polarizada. Então, qual é o papel do sabão? O papel do sabão é exatamente facilitar a limpeza, principalmente quando você tem ali algumas substâncias que são difíceis de remover apenas com água. Por quê? Porque a água ele é um solvente polar muito, mas muito eficiente. Mas tem coisas que ele não consegue remover por serem apolares. Aí o que é que eu faço? Para fazer a conexão da água com quem é apolar, eu vou utilizar uma substância que faça essa conexão. A substância que tenha um lado polarizado para interagir com a água e tem um lado apolar para interagir com a gordura. Então, desse lado aqui, o lado polar, ele vai interagir com a... Eita. Espera aí. Voltando, esse lado aqui, ele vai interagir com a água. Não é verdade? E esse outro lado aqui, ele vai interagir com quem? Esse outro lado, ele vai interagir com a gordura. Então, de um lado ele conecta com a água, do outro ele conecta com a gordura. Esse tipo de substância que tem os dois setores, polar e apolar, a gente chama de substância tensoativa ou emulsificante. E ele faz isso através de um procedimento chamado de ação micelar. Bora ver como é essa ação micelar? Está aqui, ó, a estrutura do sabão como ele é. Ele tem a parte polar, que ele está mostrando por essa bolinha, e tem a parte apolar, que ele está mostrando por essa linhazinha. Ó. Aí como é que é a formação da micela? A gordura fica no meio, toda envolvida pela parte apolar, e a água fica ao redor, englobando a gordura e removendo ela da sujeira. Então essa é a ação que nós chamamos de ação tensoativa, que os sabões e os detergentes fazem para poder retirar aquilo que é gorduroso. Não é interessante, pessoal? Tá? Então, a gente na química orgânica tem essa possibilidade de fazer esse tipo de ação. Então é isso, galerinha. Da parte de propriedades dos compostos orgânicos, nós batemos nessa tecla de solubilidade, ponto de fusão e ebulição dos compostos orgânicos.
As questões vão trazer para vocês uma espécie de comparação, para você saber quem tem maior ponto de fusão, quem tem maior ponto de ebulição, quem dissolve bem ou quem dissolve mal, dependendo de que função orgânica ele apresenta, tá? Mandei aí uma listinha com 5 questõezinhas para vocês responderem sobre esse assunto, ok? Lembrando que foi aí acompanhando também um questionário rascunho, para vocês fazerem previamente antes de entrarem na ferramenta questionário da nossa plataforma, tá legal? Gente, um beijão para todos, muito obrigado por mais um momento de estudos aqui no nosso trabalho remoto e até a próxima aula, beleza? Tchauzinho!